Eu sou filho de um cooperador, né, antigo na instituição, que foi cooperador por 25 anos, meu pai, aqui em Alagoas, no interior de Alagoas, né? E meu pai conheceu a CCB quando eu tinha 2 anos de idade já, né? Só que ele já era separado da minha mãe, entendeu? Então eu não fui criado por ele. Claro que ele naturalmente me levou em alguns cultos, especialmente em reunião de jovens, né? Na minha infância, mas a minha criação foi basicamente com a minha mãe, até em outra igreja, a Igreja Cristã Maranata. Com quase 15 anos de idade, né, foi que eu, de fato, fui para a CCB, eu cheguei a batizar lá, e, de fato, se deu a minha conversão ali com quase 15 anos de idade. Eu batizei faltando 25 dias para completar 15 anos de idade na CCB. Inclusive, isso é uma curiosidade, né, um contraste entre eu e boa parte dos ex-CCBistas. Você vai encontrar dois tipos de experiência entre os ex-CCBistas. Você ou vai encontrar aqueles que, eu acho que a maioria, inclusive, que não batizaram de fato convertidos, né? E aí depois eles tiveram contato com a mensagem do evangelho, creram nas boas novas, e aí, migrando para igrejas bíblicas, eles batizam lá, né? De fato, professando a fé em Jesus Cristo. E eu acredito, inclusive, que essa experiência mais comum é uma experiência, obviamente, legítima, né? Porque, infelizmente, a gente sabe na instituição há muita ausência da mensagem do evangelho nos púlpitos, bem como nas conversações dos membros, e muitos acabam batizando pela tradição, pela pressão psicológica, um terror que às vezes é feito, e não por genuína compreensão da mensagem do evangelho. Entretanto, eu faço parte de uma minoria, diria que também tem uma experiência legítima, de realmente ter batizado crente em Jesus, tá? Na instituição. É claro que a minha compreensão do evangelho à época era muito rasa. Por quê? Porque, de fato, lá não é ostensivamente ensinado o evangelho. Na verdade, falta muito evangelho, como acabei de afirmar na CCB. Entretanto, em nenhuma instituição, dentro aí do que se coloca como escopo do cristianismo, mesmo entre seitas, a completa e absoluta ausência de algumas verdades do evangelho, né? No caso da CCB, por exemplo, eu costumo dizer que o que há de resquício, de orvalho de evangelho ainda ali, é na sua inódia, né, nos seus hinos. E Deus, misericordiosamente, aplicou algumas dessas verdades no meu coração para gerar no meu coração fé suficiente para a minha justificação, ainda que posteriormente, né, pós minha conversão, a minha santificação tenha sido, digamos assim, débil, né, por causa do meio religioso disfuncional que eu estava. Então, as verdades do evangelho, aquele resquício, aquele orvalho que permanece, não é, nos hinos, né, na inódia do CCB, que tem uma inódia, no geral, muito bonita, né, e com verdades do evangelho presente ali, Deus misericordiosamente aplicou no meu coração para que eu batizasse, primeiro lugar, arrependendo-me dos meus pecados. Então, realmente, eu entendi que era pecador, né, e me arrependi desses pecados, e batizando ali, crendo na obra perfeita de Jesus Cristo, entende? Então, para mim, foi essa experiência de conversão que, de fato, eu passei na instituição. Mas eu sei que não é o caso da maioria. Na maioria dos CCBistas, eles têm um contato com esse orvalho do evangelho nos hinos e até mesmo na Bíblia, que eles têm a Bíblia na mão. Mas são, como eu costumo comparar, aquele eunuco, voltando ali de Jerusalém, não é? Que estava tendo contato com o evangelho ali em Isaías 53, lendo aquela passagem, mas sem discernir, sem entender a mensagem. Então, infelizmente, né, para a maioria dos CCBistas, e também foi a experiência da maioria dos ex-CCBs, eles até tinham contato com esse orvalho do evangelho nos hinos, na Bíblia, mas eles liam sem entender. Então, era um povo que louvava a Deus com os lábios, mas não entendiam com o coração, infelizmente, né? Não foi o meu caso, misericordiosamente, talvez de uma minoria. Só que, devido à debilidade do meio, eu imediatamente após a minha conversão fui inserido em uma religiosidade, digamos assim, legalista, que é típica da CCB, não é? Eu passei, por causa do meio que eu estava, a acreditar em coisas equivocadas, como acreditar que de fato ela era graça, de que minha salvação se dava porque eu estava naquele meio. Para mim, a concepção de cristianismo era aquela ali. Para mim, eu resumia tudo que é cristianismo, né? Fui alienado dessa forma, como boa parte dos membros até o dia de hoje são alienados na instituição. Então, por mais incoerente que isso seja, né, ser um cristão legalista, são duas coisas de fato contraditórias, ou você é uma coisa, ou você é outra. Infelizmente, por muito tempo eu fui essa contradição ambulante. Eu era convertido, eu realmente havia crido de maneira sincera no Senhor Jesus Cristo, no seu evangelho, mas, por causa daquele meio disfuncional que ensinava errado, fui legalista por cerca de 3 anos. Até que tive contato, né, com boa teologia. Na verdade, eu já vinha tendo esse contato, porque meu pai, embora eu não julgue que ele seja convertido, não me parece que ele entendeu e creu de fato na mensagem do evangelho, mas ele compreendeu intelectualmente
pelo menos no nível intelectual, ele entende a mensagem, e também ele já tinha a prática de estudar as escrituras meio que 007, as escondidas, né? E na CCB há um tabu tão grande com essa ideia de estudar a Bíblia que quem quiser fazê-lo faz clandestinamente. Infelizmente, né? Até o dia de hoje tem o pessoal aí se reunindo, fazendo reuniões clandestinas na instituição, mas que são, infelizmente, clandestinas. Para a igreja saudável, né? Chega a ser estranho, risível isso daí. Em primeiro lugar, é estranho que o evangelho seja só resquício e orvalho, né? Como eu acabei de explicar. Eu fui salvo pelo evangelho, pelo orvalho que eventualmente ainda sobra ali, o resquício, né? Não é o correto, uma igreja bíblica e saudável tem que ser, eu costumo dizer, tsunamis de evangelho e não orvalho dele. É claro que você vê o poder que o evangelho tem, que só um resquício dele, se Deus quiser, trabalhava do pecador e salva, só com orvalho, só com aquela gotinha de evangelho. Mas o correto numa igreja saudável é não ter o orvalho, não é ter somente o resquício, e sim, de fato, a abundância, né? As fontes de água viva percorrendo, saindo ali dos cultos, né? Dos púlpitos, das pregações, e não meramente um resquíciozinho aqui e acolá. Tem esse pessoal que também se reúne, né, clandestinamente para estudar. Isso também em outras igrejas saudáveis acaba sendo bem esquisito, porque o normal é você se reunir com os irmãos na igreja, né, de maneira natural, para estudar a palavra do Senhor, que é a coisa mais comum na vida cristã, especialmente de protestantes, né, que tem a escritura aí no centro, né, o solo a escritura como a sua regra de fé e prática. Então não faz sentido que haja essa aversão que infelizmente havia na instituição. Mas meu pai, de maneira clandestina, estudava por conta própria, ele até tinha bíblias de estudo, entendeu? E eu peguei uma dessas para mim, emprestado, e já tinha uma prática de, mesmo sem muito conhecimento de linhas teológicas, meio que de maneira leiga, mas eu me interessei desde o princípio, por causa da minha conversão, que era genuína, que realmente o Senhor despertar essa sede em mim de conhecê-lo pela sua palavra, eu pegava essas bíblias de estudo do meu pai emprestado e ia estudar por conta própria. Até que, né, com o tempo oportuno, cerca de 3 anos depois, eu entendi um pouco melhor as implicações do evangelho, passei a conhecer boa teologia, isso me abriu a mente, né? Na verdade, um amigo meu, que até hoje está na instituição, ele é encarregado local de orquestra, e ele, certa vez, me fez uma pergunta que foi o furinho no meu barquinho para eu questionar outras tantas coisas que haviam me ensinado na CCB. Ele me questionou assim, a gente estava numa viagem, a gente conversando sobre dons espirituais e tudo mais, e ele perguntou assim, mas onde é que está escrito na Bíblia que para ser ancião e diácono tem que falar em línguas? E aí eu, CCBista que era, né, eu estava bem apegado a toda a cosmovisão do CCBista, eu tentei argumentar, sempre fui bastante argumentador, para tentar provar esse ponto da CCB, né? E depois ele perguntou ainda, onde é que está escrito que só quem fala em línguas é batizado com o Espírito Santo? E eu novamente tentei argumentar, falar alguma coisa ali, mas nem eu me convenci do que eu falei. Ou seja, eu argumentava, mas eu não criei no que eu havia tentado articular ali em defesa do que eu havia aprendido na instituição. Então eu fui estudar, né? Não, eu vou estudar, vou pesquisar esse assunto para chegar lá até ele e mostrar que está certo. Só que quanto mais eu estudava esse assunto, mais eu percebia que esse ensino estava errado, estava equivocado. Eu estudei tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista teológico, e fui convencido de que estava errado. E uma vez que isso estava errado, né, eu naturalmente me questionei, peraí, mas o que mais me ensinaram errado? Então essa pergunta, né, de um CCBista que até hoje está na instituição, ele não sabe disso, talvez, mas ele foi usado por Deus naquele momento para me gerar a pulga atrás da orelha, que gerou essa furinha na minha canoinha de CCBista, que ao pouquinho foi naufragando, né, foi afundando, até que eu pudesse entender tantas outras coisas que haviam ensinado de maneira errada. Enfim, esse processo foi lento na minha vida, né, de reforma na instituição. Passei 7 anos me reformando, por assim dizer, estudando a palavra de Deus, até, né, durante a pandemia, vier de fato sair, uma situação sustentável para mim permanecer na instituição sabendo toda a verdade. Para mim foi mais lento o processo, talvez, porque na época não tinha tanta gente na internet produzindo bom conteúdo sobre a CCB. Na época em que eu estava me reformando, não tinha, sei lá, você, não tinha o Josa, não tinha outros irmãos aí que produzem um conteúdo relevante, né, sobre a instituição. Então não tinha tanta informação. Eu tive que cavar muito por conta própria, né? Mas hoje em dia não. Acho que hoje em dia o processo acaba sendo mais rápido para muitos CCBistas que têm um contato com essas verdades, justamente porque há muita gente produzindo conteúdo significativo que tem abençoado tantas pessoas. Talvez se eu tivesse conhecido nessas verdades nesse período mais recente, eu teria saído mais rápido. Mas para mim foram 7 anos, né, demorados aí para tomar essa decisão de sair da instituição, justamente porque tinha menos conteúdo à época, eu tive que me virar por muito tempo sozinho. Achava eu que, por muito tempo, que eu era o único na instituição pensando diferente do que outros pensavam, né? Até que Deus nos
levou para a internet para produzir algum conteúdo também desde 2018, eu comecei a ter contato com outras pessoas que também estavam sendo despertadas pelo Espírito Santo, como eu mesmo fui.